Vamos lá. Hoje falaremos de um artigo que é um estudo retrospectivo de biometria em 5 hospitais da RSPCA no Reino Unido, que foram diagnosticados 1.728 casos de 2006 a 2011. O grupo é composto por mim, Lucas Fontoura, Humberto Contarini, Gabriel Maganha e Rafael Cabral. A piométria é uma das doenças reprodutivas mais graves e frequentes em cadelas não castradas, caracterizada por uma infecção uterina purulenta, geralmente associada à hiperplasia endometrial cística. Essas condições representam um sério risco à vida do animal e é considerado uma emergência clínica na rotina veterinária. Além disso, reflete um importante problema na saúde pública e de bem-estar animal, especialmente em populações onde a castração preventiva ainda não é amplamente adotada. Então, o artigo analisado nessa pesquisa, de Gilbson e colaboradores, apresenta-se como uma contribuição científica de grande relevância. O estudo foi conduzido em 5 hospitais da RSPCA, que é o Instituto de Caridade do Reino Unido, que envolveu mais de 700 casos, de 1.700 casos, permitindo uma visão ampla da doença em um contexto mais social, mais diverso, onde fatores econômicos influenciam e acesso aos cuidados preventivos também influenciam nessa análise. A análise crítica proposta nesse trabalho busca avaliar a estrutura e o resultado do artigo, destacando a sua metodologia, os principais achados e implicações clínicas também. Entre os pontos de interesse estão a prevalência da piométria em raças predispostas, a faixa etária de maior risco e a relação entre a incidência da doença e a redução de castrações elíticas observadas no período. Mais do que uma simples revisão, esse estudo pretende refletir sobre a importância das pesquisas epidemiológicas na prática veterinária moderna, que auxiliam o clínico a compreender o comportamento real das doenças e reforçar a necessidade de ações preventivas. Assim, a discussão que se segue não apenas analisa os dados do artigo, mas também propõe uma reflexão sobre o papel do médico veterinário como agente de prevenção e promotor da saúde animal. Sobre os objetivos dos estudos foram determinar, a prevalência proporcional da piométria dentro da população ambulatorial de cadelas atendidas nos hospitais, analisar a tendência temporal da incidência de piométria em comparação com a tendência de ovariostectomia, no caso é a OVH, eletiva no mesmo período. Identificar os fatores de risco, especificamente a predisposição racial e a idade de apresentação da doença, e relatar a taxa de mortalidade associada à piométria em um dos hospitais. No caso do hospital foi o Hospital Animal de Manchester Greater, onde os dados mais detalhados estavam disponíveis. Então esses foram nossos objetivos do estudo, determinar a taxa da piométria dentro da população de cadelas, analisar a tendência em comparação com a ovariostectomia, identificar os fatores de risco e relatar a taxa de mortalidade. Então esses foram os principais objetivos do estudo. Está falando sobre a metodologia utilizada neste trabalho. Os pesquisadores eles analisaram registros eletrônicos de 1.728 casos de piométria. A população de controle utilizada para calcular prevalência e as razões chances raciais,
consistiu em aproximadamente 80 mil cadelas atendidas em um único hospital por qualquer motivo, durante o período que foi realizado esse estudo. Análises estatísticas foram empregadas para poder estar comparando as proporções, identificar tendências temporais e estar avaliando a associação entre raça e também o diagnóstico de piometra. Vou estar falando agora sobre os resultados. Os achados mais significativos dos estudos foram a prevalência, que neste hospital, pegando o total de animais, né, atendidos e separando os animais de piometra, teve uma população de cadelas atendidas com piometra de 2,2%. Tendência temporal. Não houve uma mudança significativa na incidência anual de piometra ao longo de 6 anos. Então, observou uma diminuição concomitante e também estatisticamente significativa na proporção de cadelas submetidas a OVH eletiva no mesmo período. Em questão da idade, a idade média de apresentação de piometra foi de 7,7 anos dos animais. As raças. Foi identificada uma predisposição estatisticamente significativa na raça Bull Mastiff, que apresenta a doença, né, mais cedo, com uma média de 4 anos e meio. O Golden Retriever e o Doberman Pinscher estavam representadas, né, no grupo de piometra, em comparação com a população ambulatorial. E em questão da mortalidade, no hospital GMAH, a taxa de mortalidade, incluindo tanto o óbito como eutanásia, tanto por complicações cirúrgicas como em questão da gravidade da doença, foi de 3,2%. A relevância clínica do estudo ela é indiscutível. A confirmação de uma prevalência de 2,2% em uma população de alto fluxo, ela reforça a piometra como uma doença endêmica e de alta frequência na rotina veterinária, especialmente em população onde a castração não é uma prática universal. O ponto mais impactante clinicamente é a identificação de raça de risco. A informação de que o que temos é de que o Bull Mastiff, o Golden e o Doberman, eles possuem maior chance de desenvolver a doença. Permite o clínico adotar uma postura mais proativa. O tutor dessas raças também, né, ele podem ser aconselhados de forma mais enfática sobre os riscos de manter suas fêmeas intactas e sobre os benefícios da castração eletiva precoce. Ou seja, quanto mais cedo fazer a castração da sua cadela, mais tranquilo ele ficará, né? Tanto ele, tanto a cadela. E a descoberta é de que o Bull Mastiff, eles apresentam a doença significativa mais em jovens, e é um alerta crucial, desmistificando a ideia da piometra como uma doença de cadela idosa para essa raça. Pontos fortes. O principal ponto forte desse estudo é o tamanho da amostra realizada, que são de 1.728 casos de piometra, comparado a mais de 78 mil animais, que se viram como população de controle. Quando um estudo trabalha com números tão altos, o poder estatístico aumenta de forma significativa. Isso significa que as análises, especialmente aquelas voltadas para identificar determinadas raças, têm maior predisposição para se desenvolver a doença, tornando-se muito mais confiáveis. Com a amostra desse porte, reduzimos bastante os riscos de que os resultados aconteçam por acaso e conseguimos observar padrões com muito mais segurança. Outros aspectos que vale destacar é que os dados foram coletados em 5 hospitais diferentes. Essa diversidade de hospitais não só traz mais variedade para os perfis dos animais atendidos, mas também fortalece o estudo.
ou seja, os resultados tendem a representar melhor realidade dos atendimentos dentro da RSPCA e não de apenas um único local. Também é importante lembrar que a RPCA ela significa Sociedade para a Prevenção contra a Crueldade dos Animais. Ela é reconhecida como a organização de caridade dedicada ao bem-estar animal mais antiga do mundo. Isso coloca o estudo em um contexto de grande credibilidade. Vou estar falando um pouco agora sobre as limitações. A limitação mais significativa e que é reconhecida, né, pelos autores é o viés de seleção da população estudada, pois os dados são oriundos exclusivamente de hospitais de caridade. E essa população não representa a totalidade de cães no Reino Unido. É provável que os tutores que procuraram, né, esses hospitais de caridade tenham restrições financeiras, o que vai influenciar diretamente na decisão pela castração eletiva, que no caso é um procedimento preventivo, né, mas que vai estar possuindo um custo. Isso significa que a prevalência de 2,2% encontrada é superestimada, né? E em relação à população total, né, de cadelas, que incluiria um número muito maior de animais castrados em uma clínica privada. Da mesma forma, a diminuição na taxa de OVH eletiva observa que pode refletir uma maior pressão econômica sobre essa população, né? Durante o período ali que estava coincidindo com uma recessão econômica, né, de 2008 e não uma tendência nacional. Outra limitação é o desenho, né, retrospectivo, que depende da qualidade dos registros médicos eletrônicos. A falta dos dados detalhados sobre mortalidade em 4 dos 5 hospitais, por exemplo, é uma consequência direta dessa limitação. Implicações veterinárias e saúde pública. Como mencionado na introdução, a solicitação desta análise pedia uma discussão sobre pele e rins. Contudo, o artigo em questão trata-se de piometra no útero. Portanto, essa seção foi adaptada para discutir as implicações veterinárias e de saúde pública realizada pelo estudo de Gibson. A principal implicação do estudo reside na intersecção entre medicina preventiva e fatores socioeconômicos. O achado mais alarmante é a queda na taxa de castração eletiva, OVH, ocorrendo simultaneamente uma manutenção na incidência de piometra. Isso sugere que na população estudada, as barreiras provavelmente financeiras, econômicas e a prevenção estão levando à ocorrência contínua de doença grave e com potencial fatal. Para a saúde pública veterinária e organização de bem-estar animal, como a RSPCA, esse estudo é um forte argumento para a alocação de recursos. Ele justifica economicamente a promoção de programas de castração subsidiada ou gratuita. O custo do tratamento de uma piometra, cirurgia de emergência, internação, antibiótico, terapia intensiva é vastamente superior ao custo de uma OVH eletiva. O artigo fornece evidências que investir em prevenção não só salva vidas e previne sofrimento do animal, mas também é financeiramente mais eficiente para a instituição a longo prazo. A taxa de mortalidade de 3,2% no hospital GMAH, embora pareça baixa, representa mortes quase inteiramente evitáveis. Na prática clínica, o estudo reforça a castração como medida preventiva de escolha mais eficaz contra a piometra. E arma o veterinário com dados epidemiológicos sólidos, prevalência, idade e raça de risco para fundamentar suas recomendações aos tutores. Encerrando essa análise crítica, é possível afirmar que o estudo de Gibson e colaboradores é importante a contribuição
para a compreensão da piométria em cadelas, especialmente em contextos de atendimento social ou de caridade. O trabalho destaca pelo número expressivo de casos avaliados e pela consistência das análises estatísticas que permitem identificar padrões de risco de comportamento da doença. Os principais resultados apontam que uma prevalência de 2,2% entre as cadelas atendidas, a idade média de 7,7 anos nos casos diagnosticados, e maior predisposição em raças como a Bull Mastiff, Golden Retriever e Doberman Pinscher. Assim, a principal lição deixada por essa análise é prevenir é sempre melhor do que tratar. A piométria é uma doença evitável e cabe ao médico veterinário atuar não apenas como curador, mas sim como educador e promover a saúde do animal, transformando o conhecimento científico em ações práticas que impactam o posicionamento e a vida dos animais na comunidade.